Graça e paz, irmãos. Como diz o pastor Bruno, né? Graça e paz da parte de Jesus de Nazaré. Mas eu estou muito feliz de estar aqui na casa de Deus nesta manhã. Confesso que eu estava com saudades de estar aqui e estar na casa de Deus também, porque desde quando houve esse fechamento, nós estamos tendo na igreja culto às quartas-feiras, culto de oração e culto à noite. Mas há um bom tempo que eu não venho à casa de Deus pela manhã. E eu me alegrei muito quando o Bruno me convidou para estar na casa de Deus nesta manhã. Alegrei quando me disseram: vamos à casa de Deus. Amém, irmãos? Eu estou feliz de rever os irmãos tão queridos, tão amados, nosso e do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler 3 passagens bíblicas. Primeiro, Filipenses 2, de 5 a 8. Filipenses 2, versos 5 a 8. A palavra de Deus diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Carta de João, capítulo 1, diz assim, 1 e 2. 1 João 1 e 2. Carta de João. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. A vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Ainda Isaías capítulo 42, verso 1. Diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz, se alegra. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai bendito, nós te louvamos, te adoramos na beleza da tua santidade. Te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade de falar do teu amor, da tua grandeza e da tua graça. Que o teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, nos ajudando, completando aquilo que todos nós precisamos. Fica conosco, ó Pai, e nos abençoe. Cremos que a tua palavra não voltará vazia. É no nome santo de Jesus que oramos. Amém e amém. Amados, eu quero falar nessa manhã baseado em Filipenses 2, sobre a humilhação do nosso Salvador, a humilhação de Cristo.
Essas três passagens que lemos, ela nos mostra, nos fala sobre a doutrina da humilhação do Salvador. É uma doutrina, é um ensinamento, e é uma doutrina fundamental, irmãos, tá? Para o entendimento da doutrina da redenção. Para nós entendermos a doutrina da redenção, é necessário que nós entendamos a questão da humilhação do nosso Salvador. Se Jesus não tivesse sido humilhado, como diz o texto aqui em Filipenses 2, não haveria, irmãos, salvação para nós, para a humanidade, e todos nós estaríamos perdidos se Jesus não tivesse sido humilhado. Daí a importância da doutrina da humilhação do nosso Salvador. É extremamente importante. E a pergunta que nós queremos responder nesta manhã: como Jesus se humilhou para nos salvar? Como foi essa humilhação? Porque às vezes nós temos um conceito muito comum sobre humilhação. Essa humilhação aqui é muito maior do que aquela humilhação que as pessoas do mundo entendem. Essa humilhação aqui é uma humilhação profunda, grande demais. Mas foi necessário que Jesus se humilhasse. Então, Jesus se humilhou, irmãos, ao tornar-se como homem igual a nós. Quando eu falo homem, eu estou falando no sentido genérico, como todos nós. O ser humano. Jesus se tornou humano. Ele se fez homem como nós. E ele, sendo Deus, ele teve que diminuir, se tornando homem. Isso está lá em João, Evangelho de João 1, da carta de João, no Evangelho mesmo de João também 1, quando diz que Jesus, quando o apóstolo aqui, João, está dizendo sobre esta humilhação de Cristo, quando ele se torna como um de nós, homem. Jesus foi 100% homem. Verdade que ele era 100% Deus, mas aqui, na humilhação dele, ele teve que ser como um de nós. Por isso que no Evangelho, na carta de João, ele diz: o que era desde o princípio, desde a eternidade, o que temos ouvido, isso o testemunho de João, do apóstolo João, o que temos visto com nossos próprios olhos, nós vimos o Deus da glória, nós vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam. Os discípulos pegaram em Jesus, tocaram em Jesus, eles tocaram no Deus da glória, porque ele se fez homens, e as nossas mãos apalparam com respeito o verbo da vida, e a vida se manifestou, a vida apareceu, a vida é Cristo, e a vida apareceu ao mundo, no meio de nós. É isso que João está dizendo.
e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna. Se alguém não sabe o que é vida eterna, a vida eterna é Cristo. A vida eterna é Jesus. A vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Ele apareceu. O Deus da glória apareceu entre nós. Que coisa maravilhosa, irmãos. Ao se tornar homem, como nós, e é bom lembrarmos que Jesus era totalmente como nós, só uma grande diferença: Jesus nunca pecou. Viveu entre nós, andou entre nós, mas nunca pecou. Ao se tornar homem, Jesus, como Deus, se limitou. É o ilimitado, porque Deus é ilimitado. O ilimitado se torna limitado. Isso é uma humilhação. Aquele que é ilimitado se torna limitado por nossa causa. Eu gosto muito daquela experiência que um dia eu ouvi de um pastor. Diz que ele estava andando, um certo homem estava andando numa floresta. E aí ele não viu, pisou num formigueiro. E ele olhou as formiguinhas e ficou compadecido delas. E ele queria tanto ajudá-los, as formiguinhas, mas não podia, para que ele pudesse, porque se ele fosse pegar nas formiguinhas, ele a matava. Tamanha a grandeza do homem em relação às formiguinhas. Deus é ilimitado, é grandiosíssimo, mas para ele relacionar-se conosco, ele teve que se diminuir, se tornar pequeno, para poder falar aos nossos olhos, para poder falar ao nosso coração. É isto que aconteceu, irmãos. A humilhação de Jesus é o ilimitado se tornando limitado por nós. Foi isso que aconteceu. A limitação de Jesus foi necessário para que ele fosse como um de nós. E a Bíblia confirma isto lá em Hebreus capítulo 4, verso 15. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, verso 15. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus passou por todas as experiências que nós passamos. Jesus teve sede, Jesus teve fome, Jesus foi tentado, Jesus sentiu dores, mas precisava passar por isto, por nossa causa. Se Deus manifestou, se Deus se humilhou para benefício nosso, dando o seu maravilhoso exemplo, irmãos, assim devemos também renunciar, muitas vezes, diminuirmos, como o apóstolo João diz: convém que Cristo cresça e que diminua eu, e que diminua eu. Não é isso que o apóstolo João disse?
nos diminuir, nos humilhar em benefício do nosso próximo, do nosso irmão. Não há lugar para grandeza, desse tipo de grandeza no nosso meio, porque Jesus se fez pequeno para nos salvar, em benefício do nosso próximo, do nosso irmão, do pecador. Certa vez eu fiquei escandalizado, um púlpito bem alto, assim, plataforma alta. O pastor convidou um outro pastor para pregar na igreja dele. Pastor, de uma igreja bem menor, humilde. E ele veio, pregou e fez um apelo, e muita gente veio na frente. Aí ele disse para o pastor, que estava lá em cima, junto com ele, numa plataforma alta como essa aqui, vamos descer lá, vamos cumprimentar, vamos dar um abraço dessas pessoas que se renderam a Jesus. E ele disse: não, meu irmão, esse tempo já passou para mim, eu já não faço mais isso. Se você quiser descer, você desce. Vocês entenderam aí o orgulho? O crente não tem lugar para o crente, essa ideia de grandeza. Se nós quisermos ser como Jesus, devemos diminuir, Jesus disse que ninguém foi tão grande quanto o apóstolo, João Batista. Mas João Batista disse que convém que eu diminua, convém que eu diminua, que eu me diminua. Convém que nós diminuamos cada vez mais, para que as pessoas sejam ganhas, para que o amor de Cristo seja refletido entre nós. Amém, irmãos? Outra coisa, Jesus como servo veio promulgar, ou Jesus como servo, ou como Deus tornou-se um servo. Essa ideia de servo na época de Jesus era repugnante, principalmente para os gregos romanos. Ser servo, servir, era para escravos, Mas veja bem, lá em Isaías 42, que nós lemos, como Deus chama o seu filho? Como Deus chama seu filho? Como Deus chama Deus? Porque Jesus era Deus. Ele chama seu filho de meu servo. Isaías 42, que nós lemos, 42:1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em que minha alma se compraz, se alegra. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Servo. O Pai o chama de meu servo. Eis aqui o meu servo. Antes de servo dos homens, Cristo foi servo da divindade. Ele veio para servir o Pai. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Cristo veio a este mundo para o propósito de servir a Deus. Tão somente de servir ao Pai, de ser servo. Cristo, como servo de Deus, veio tratar dos negócios do Pai. Ele diz isso lá em Marcos 1:38. Cristo veio para servir, e ele dá prova disso lá em João 13, quando ele começa a lavar os pés dos discípulos, um a um,
Até que chegou Pedro, né? Pedro era meio assim, um tanto quanto arrogante. Não, mas o senhor não vai lavar meus pés, não. Porque isso aí é coisa de escravo. Mas ele estava errado. Ele não estava entendendo que Jesus estava dando uma lição de servo para eles e para nós. Para ele e para nós. Aí Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, porque os escravos lavavam os pés dos seus senhores na época de Jesus. Mas Jesus quis mostrar para eles e para nós que o crente tem que servir. Eu não esqueço nunca, já falei isso aqui uma vez, me lembro, mas eu vou dizer de novo. O crente é salvo para servir. O meu pastor que me batizou, ele era americano, falava daquele jeito de sotaque americano. Crente é salvo para servir. Eu nunca esqueci isso. Ficou aqui, O crente é salvo para servir, não para ser servido, para servir a Deus, servir os irmãos, servir a igreja. Crente é salvo para servir. Cristo veio para servir. Cristo veio para submeter as leis divinas. Jesus precisava cumprir a lei? Não. A lei é para pecadores. Paulo não disse que a lei é para os pecadores? E Jesus cumpriu toda a lei de Deus, porque ele veio para cumprir a lei. Lei que nós não cumpriria nunca, mas ele veio. Jesus cumpriu toda a lei por nós, toda a lei de Deus. Cristo cumpriu por mim, por você, por nós. Por isso nós vivemos pela graça. Por isso que nós somos salvos pela graça. Cristo veio para submeter-se às leis divinas. E como servo, ele as cumpriu. Cristo, como servo, sofreu as mais terríveis dores. Rejeitado pelos seus. Ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Foi isso? O rejeitaram. Ele foi humilhado, né? Jesus veio principalmente para os seus. É claro que ele veio para toda a humanidade, mas ele veio para os seus. E Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos, pelo seu povo, rejeitado pelos seus irmãos. Jesus sofreu como servo a dor da crucificação, irmãos. E quando nós pensamos na crucificação, eu não penso só na dor física, que foi terrível. Uma das sentenças piores, dos sacrifícios piores que existem, ou que existia, porque não existe mais, era a crucificação. A dor da crucificação era terrível. Morrer numa cruz era terrível. Mas o que Jesus sofreu mais do que a dor física, foi a dor moral, né? Quando Jesus assume os meus pecados na cruz, todos os meus pecados foram lançados sobre ele. Os nossos pecados foram lançados sobre ele. O profeta Isaías fala isso em 53. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos erros, as nossas falhas. Jesus fez isto para nos trazer salvação, para nos trazer paz, trazer vida, né? Trazer vida. Então, que haja em nós esse espírito de servo. O crente é salvo para servir. E por fim, Jesus como servo
Jesus, como servo, veio promulgar direitos para nós. Voltando no verso 42, onde ele diz: e ele promulgará o direito para os gentios. No caso, nós, que éramos gentios aos olhos de Deus. Esse termo, promulgar, aqui não sei quem faz direito aqui, alguém faz direito aqui? Alguém é advogado aqui? Mas essa expressão, essa expressão promulgar é um termo jurídico, é um termo jurídico, que significa oficializar. Quando um juiz promulga, ele está oficializando. Jesus veio oficializar direito para nós. Quando aqui esteve, Jesus veio oficializar o perdão divino para nós. Só Ele poderia fazer isso. Lembra do paralítico? Filho, perdoados estão os seus pecados. Jesus oficializou para nós o perdão divino. Jesus oficializou a nossa justificação sem pecado. Justificado, livres, salvos, salvos pela graça. Está lá, Romanos 5:1. Jesus oficializou a nossa reconciliação com o Pai. Não existe coisa mais graciosa, mais importante do que a reconciliação. Poder estar bem com o irmão, poder reconciliar. Foi isso que Jesus oficializou ao nos reconciliar com Deus. Nós estávamos brigados com Deus, estávamos debaixo do juízo, da ira de Deus, mas Jesus veio reconciliar, trazer a reconciliação, veio oficializar a reconciliação. Mas Jesus também oficializou a nossa eterna salvação, irmãos. Salvação essa que nós não podemos abrir mão. O crente é salvo e salvo para sempre. Eu vos dou a vida eterna. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu vos dou a vida eterna. E ninguém pode tirar essa bênção de nós. Algumas denominações acham que o crente perde a salvação. Crente verdadeiro, que se voltou para Deus, que se arrependeu e que anda nos caminhos do Senhor, mas é porque se arrependeu. Ele não é salvo pelas obras, porque ele vai fazer ou que deixou de fazer. Ele é salvo porque Jesus morreu na cruz por ele. Isso ninguém pode tirar de nós. Quem fala isso de uma maneira tão clara, tão objetiva, é Paulo, lá em Romanos 8, de 31 a 39. Quem nos separará do amor de Deus? Ninguém pode fazer isso. Nem a morte, nem nada, nem perseguição, nada pode nos separar do que Cristo, esse que encarnou, que viveu, que morreu, que ressurgiu por nós, fez por nós. Sejamos gratos a Deus, que se fez servo para nos conceder direitos eternais. Ele veio promulgar direitos que ninguém pode tirar de nós.
Quando eu estava lendo sobre isso aqui, né? Alguns funcionários públicos, né? Eles são intocáveis, porque foi promulgado para eles certos direitos, né? Não pode ser mandado embora, não pode ser isso, né? Principalmente esses grandes funcionário federal. Mas maior do que a Constituição nossa, foi promulgado esses direitos para nós, esses benefícios para nós. Ninguém pode tirar o perdão que Cristo otorgou a nós, ninguém pode tirar a nossa justificação, ninguém pode tirar, né, a nossa eterna salvação em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, sejamos gratos, sejamos agradecidos e sigamos firmes, né, na nossa jornada cristã por amor a Cristo. Que Deus os abençoe. Amém e amém. Amém. Muito obrigado, pastor Isaías. Como é bom termos essa garantia que nós somos libertos, somos salvos por esse amor desse Deus, desse Cristo que fez servo para nós e hoje habita em nós através do seu Espírito Santo. Ontem foi um dia muito especial, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Não é o Halloween. Ontem nós passamos em frente ali o Burger King, aquele tanto de gente vestido de bruxa, de outra coisa, e com a vassoura para ganhar um sanduíche, né? Mas ontem era um dia especial, ou foi um dia muito especial, uma data comemorativa da Reforma Protestante, 503 anos da Reforma, onde a Igreja de Cristo Jesus, ela precisava ser reformada. E ela foi então por Lutero, através do Espírito Santo de Deus, apontando a ferida naquilo que não estava legal, e aí Deus levantou homens e mulheres que transformaram a história da igreja, que deu um novo capítulo, e nós somos, portanto, oriundos dessa reforma protestante, que tem as 5 solas, né? Somente a graça, a fé, somente Cristo, as Escrituras e somente a Ele a glória. Que possamos, como homens e mulheres, lembrar que nós só temos um Cristo, nós só temos as Escrituras, só a fé, só a graça e somente a Ele a glória. Então, enquanto outros comemoram aí a morte, o terror, nós devemos viver uma vida de graça, de amor, de perdão, paz e amor. E como é bom estarmos aqui. Veiga. Portanto, nós devemos então ser gratos e agradecer por tudo isso, por esse Cristo que habita entre nós, e a Ele somente a glória. Um recado também para os irmãos que estão em casa: a igreja está preparada para receber, tem espaço para todo mundo. Culto de quarta-feira às 19h30, quem está vindo está sendo abençoado. Nós temos um momento de orarmos, um momento de desabafarmos com os irmãos e com Deus. Então esteja aqui em oração para estarmos juntos mais uma semana, na próxima quarta-feira. Que você possa ter uma semana abençoada, uma semana abençoadora, onde você, pela graça, possa viver tudo aquilo que lemos, tudo aquilo que ouvimos nessa manhã. Que a graça, a paz, o amor e as consolações do nosso Deus estejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe.